Nós somos uma nação tropical, uma nação simples, uma nação sentimental, como diz o poeta T.T. Catalão, bravo poeta lá do Planalto de Brasília, uma nação sentimental, uma nação sem gravata. Boa noite, pais de família do Brasil. Protejam seus filhos porque o super-homem vem aí. O super-homem vem aí para enfrentar as máscaras do terror imperialista, do terror tecnológico. É preciso usar as máscaras da macumba brasileira. É o artesanato contra a tecnologia. Realmente, Severino, esse é o Severino. Tire a máscara, Severino. É o Severino outra vez aqui. O sertanejo é, antes de tudo, um forte. Não tem o raquitismo exaustivo dos mestiços neurastênicos do litoral. Euclides da Cunha nos sertões. Bote essa máscara aqui do Drácula, vamos falar de cultura. José Celso Martínez, o maior teatrólogo do Brasil. José Celso Martínez, o maior teatrólogo do Brasil, comemorou 42 anos. Foi a sua pré-abertura. José Celso vai montar O Homem e o Cavalo de Oswald de Andrade e também Os Sertões de Euclides da Cunha, em homenagem aqui aos milhões de severinos do Brasil. Aliás, não confundam José Celso com Franco Zeffirelli, um cenógrafo italiano que não é um diretor como Fellini ou Visconti, que montou aquilo La Traviata e quer também montar o Guarani. Também voltamos ao TBC, estamos em pleno Pato com Laranja. E o cinema brasileiro é a vergonha nacional. Realmente, eu que sempre defendi esse cinema, máscaras, os cineastas devem tirar a máscara da cara, porque o escândalo em torno da Embrafilme é vergonhoso. Imaginem que os vários sindicatos, associações de classe, hoje, realmente no Brasil, cada 2 cineastas formam uma associação de classe. Close no Severino, a face do povo, aliás, que não tem aparecido no cinema brasileiro, porque os últimos filmes brasileiros são muito reacionários, são muito ruins. Por isso a Embrafilme perdeu o prestígio cultural. Voltando ao assunto, novas máscaras, que vai ter uma luta de boxe, pelo seguinte, mandaram um ofício ao ministro, o senhor Miguel Borges, o senhor Nelson Pereira dos Santos, o senhor Roberto Faria, vários cineastas que foram meus amigos e hoje não são mais, mandaram um ofício ao ministro dizendo que alguns cineastas estão conspirando para tomar o poder na Embrafilme. Tudo isso é uma mentira. Aliás, eu contestaria os sindicatos dizendo que 80% dos cineastas desses sindicatos deveriam comparecer nesse programa, pegar a câmera e fazer um teste de cinema. Teste de cinema para diretor de cinema no Brasil é saber pentear o cabelo do ator. Por exemplo, o Severino fazendo o papel de Calígula. Então bota o cabelo dele assim e faz... Não sabe. Então eu contesto o poder desses cineastas, porque eles não sabem fazer filmes. Os filmes são quase todos ruins, só tem 10 cineastas no Brasil. Então quem está cuidando de distribuição, quem está cuidando de exibição, são distribuidores e exibidores, não são cineastas. Estão exercendo terrorismo cultural no meio do cinema, da cultura toda, da crítica literária, do teatro, da música. Quem não estiver segundo a flauta do MDB está cortado, não tem abertura, não. Caetano, para Gilberto Gil, para José Celso Martínez, para Jorge Amado, não tem abertura para os verdadeiros pensadores brasileiros. Há uma grande chantagem também dentro das universidades. Então, o problema da Embrafilme é o seguinte, a Embrafilme é a consciência nacional, porque o cinema é a consciência nacional, é o espelho intelectual, cultural, filosófico da nação, sobretudo na televisão. Então, essa semana temos, bote a máscara, Severino, essa semana temos o quê? Super-Homem. Então o preço de uma sequência para filmar Super-Homem é o preço que custa 20 anos de Embrafilme, ou seja, a Embrafilme tem apenas 10 milhões de dólares por ano, nós estamos invadidos de Kojaks. Olha aqui, Braulio Pedroso, 10% do povo brasileiro, entendeu? É que come feijão, não é dentre 10 brasileiros todos comem feijão, não. A sua novela é uma porcaria, eu gosto de você, mas isso é que é a vergonha nacional. Então que essas máscaras no Kabuki, Bertolt Brecht, My Road, José Celso Martínez, Teatro Total e Livre, seja realmente o signo de uma cultura livre e aberta no Brasil. Não é como disse o Ferreira Goulart na revista Veja a semana passada, que os intelectuais têm que se organizar para tratar com o poder. O Goulart quer botar poesia no sindicato. O sindicato é lugar para Lula, o verdadeiro líder popular do Brasil. Os poetas, aliás, devem sair dos sindicatos e das fórmulas sonetísticas e artísticas para criar
uma arte livre. Saravá, José Celso, liberdade para a arte em todos os sentidos, inclusive nomeando grandes artistas para dirigir Funarte, SNT, teatro, porque a arte livre é a arte brasileira. E Emanuele e o Último Tango de Paris não são obras de arte, não, são apenas filmes pornográficos. Boa noite, e as crianças brasileiras não devem ver Super-Homem. Cosimo Severino, a imagem do povo brasileiro. Então vai fazendo uma panorâmica ali para o quadro. Ok, vai pro vermelho outra vez. Vai, no quadro, atenção, abertura, Sigmund Freud e a psicanálise. Um quadro, aliás, aquele quadro é de quem ali, Mascarenhas? Wakabayashi, Paula Gaetan, são Flávio Cavalcante, Sargentelli, Sônia Braga, Chico Anísio, Silvio Santos, Chacria e... Bom, o sétimo eu não vou dizer. Agora, falando aqui, bom, o problema é o seguinte. Eduardo Mascarenhas é um psicanalista. Eu não vou fazer maiores aproximações, nem maiores apresentações dele. Eu gostaria apenas que ele se dirigisse ao público do programa Abertura para explicar o que é a psicanálise, quem foi Sigmund Freud, porque ninguém sabe nada de psicanálise, todo mundo tem medo. De forma que... A história da psicanálise é uma história engraçada, porque ela começou com uma história de amor. O Freud, ele trabalhava em Viena e associou-se a um médico neurologista mais velho chamado Joseph Breuer, né? E o Breuer estava tratando de uma moça, que era uma moça muito bonita, que ficou conhecida como Ana O. O nome dela não era esse, mas ficou conhecida como Ana O. Ela sofria de umas paralisias, sofria de de uma série de sintomas, e o Breuer ficava hipnotizando-a e melhoravam os sintomas dela. Aí um certo dia, ela confessou ao Breuer que ela estava apaixonada como mulher por ele. E lançou-se aos braços do Breuer e resolveu abandonar o tratamento. Anos se passaram e ele veio a contar ao Freud sobre esse tipo de caso. E o Freud, talvez um pouco menos pretensioso que o Breuer, ele ficou pensando por que seria que essa moça teria se apaixonado pelo Breuer, que afinal de contas tão fascinante assim não era. A partir desse tipo de constatação, ele começou a se dar conta de que talvez esse tipo de experiência fosse a reprodução de algum tipo de vivência anterior. A psicanálise é a remoção, a revelação do inconsciente coletivo. Esse é um discurso transversal, transtextual. Então, isso daí a gente vai já chegando aí. E o negócio então é que o Freud disse: isso deve ser a reedição, uma repetição de alguma história de amor pregressa na vida das pessoas. E nesse momento ele descobriu alguma coisa que chocou o mundo, né, daquela época. Viena era uma espécie de Florianópolis, uma espécie de Belo Horizonte da Europa, em termos de preconceitos e coisas dessa natureza. E o Freud começou a supor, através da observação dele e de outros pacientes, que já desde muito cedo surgia entre as pessoas que nos cuidam originalmente na nossa vida, que são os nossos pais, e nós uma história de amor. E uma história de amor que é uma história de amor sexual, com todas as peripécias de um amor carnal, de um amor violentamente erótico, com todos os ciúmes, com todos os conflitos que esse tipo de amor representa. Então, nesse momento, foi descoberto um dos pilares, uma das revoluções. O Freud botou a criança de cabeça para baixo. Ele desangelicalizou a criança e colocou-a como um ser vigorosamente erótico, uma espécie assim de um Otelo, né? De um Otelo furioso que com ninguém a sua desdêmona gostaria de compartilhar. Então, nessas circunstâncias, ele se perguntava por que isso não aparecia, né, na mente consciente dos adultos. Então, descoberta essa situação da sexualidade infantil, ele se perguntava por que isso não aparecia de uma forma clara, consciente na cabeça das pessoas.
Então, ficou descoberta uma outra teoria psicanalítica, né? Ficou descoberta a teoria da repressão e ficou estabelecido de que existe, além da nossa mente consciente, né, que nós, além de sermos aquilo que nós supomos que somos, além de pensarmos aquilo que nós supomos que pensamos, além de desejarmos aquilo que nós imaginamos desejar, nós somos também uma outra pessoa que tem pensamentos, sentimentos e desejos que nós próprios não sabemos quais são. Então foi descoberto nesse momento o inconsciente. Então, fazendo uma retrospectiva até agora, o Freud descobriu já com esses elementos 3 coisas. A primeira delas, a existência de um vigoroso conjunto de desejos eróticos, sexuais, que desde a mais tenra infância se põe de manifesto. Foi a descoberta A sétima vedete é Nelson Rodrigues, o inconsciente coletivo da dramaturgia brasileira. É a 7ª estrela da televisão. Então, foi descoberto a sexualidade infantil, né? Depois, o Freud descobriu um outro... Falar em sexualidade, abaixo Carmen Miranda e viva Luz del Fuego. Então, seguida essa situação, o Freud descobriu a problemática da transferência, que essa sexualidade infantil, que de início vinha na relação com os pais, posteriormente, ela era alguma coisa que se aparecia novamente na relação com o médico, né? Isso é a teoria da transferência. Quer dizer, nós podemos dizer que a psicanálise é o encontro entre duas pessoas que vivem, né, as peripécias de uma história de amor, né? O paciente, invariavelmente, vive uma relação... Todo mundo tem medo de psicanálise. Todo mundo tem medo de psicanálise. Todo mundo tem medo da análise ao sistema psíquico. Todo mundo tem medo da psicanálise porque todo mundo tem medo dos desejos vigorosos, que são os desejos de amor, sexualidade, ódio, ciúme, competição, rivalidade, e que aparecem invariavelmente em todos os seres humanos. Os sentimentos e os desejos não são consumados e são pensados, discutidos e problematizados no interior do espaço psicanalítico. Em suma, uma psicanálise é um encontro sistemático de duas pessoas que sistematicamente... Eduardo Mascarenhas, um discurso psicanalítico na televisão, um fluxo que o tempo interrompe sobre a lagoa no sábado de tarde. Então, se encontram sistematicamente para saber o que essas duas pessoas, o que acontece entre essas duas pessoas quando elas se encontram sistematicamente para saber o que acontece entre as duas pessoas. Seja de cabeça feita. Aliás, leiam Cabeça de Papel de Paulo Francis. Corta. Glauber Rocha, na Idade da Razão, descobre a Idade da Terra. Pra mim só tem... Pra mim é o seguinte, só tem dois... Francamente, pra mim só tem dois aspectos atualmente da realidade. Um é a banda do Zé Pretinho e o outro é a outra banda da terra. O resto é o quê? O brilho de Gal Costa, quer dizer, a beleza total da Bahia, entendeu? Quando chega na hora da segunda parte do show de Gal Costa, tudo fica bem. Entendeu? E a primeira parte é porque Guilherme Araújo é um gênio e Gal Costa é um gênio, fizeram pra enganar os cariocas. Eu tô imitando o Glauber, eu tô aqui imitando o Glauber, bicho. Uau! Canta muito. Eu me lembro assim, 65, você dizia, abaixo os fascistas, os estudantes, viva Cacilda Beck. A maior manifestação política da televisão brasileira. Foi eu falando. Eu tô cantando só, mas você falando é tão genial quanto cantando. Por isso que eu queria, assim, que você falasse, mas tudo bem, vai. Pois é, eu falo, já falei. Boa noite, senhores telespectadores. Felizes novidades, né? Mudança de governo, né? Mudança de presidente da República, novos tempos, alegrias para todos.
atravessando a Codessa descalça. Samuel Weiner é um dos meus grandes amigos e eu considero um dos grandes brasileiros que movimentaram a história desse país e continuam movimentando. Samuel, em abertura, fale um pouco. Hoje é uma transmissão de governo. O que você acha do Brasil que passou e do Brasil que virá? Fale alto e bom som, porque o Brasil precisa da sua voz. O Brasil precisa ouvir bem, sabe? O que passou, passou. E o que virá vai ser melhor. Eu, como lambe-lambe número 1 do Sistema Nacional, o que você quer que eu faça? Diga teu nome. Eu sou Mário Carneiro, diretor de fotografia, sobretudo de cinema às vezes. E estou aqui para fazer parte dessa conjuntura emocional fabulosa que é o aniversário dos 40 anos, a idade da razão. Será? Ninguém sabe, só ele. Alô, alô? Primeiro close meu, vai. Tá gravando? Boa noite. Severino, estão dizendo que você não fala. Então você vai falar. Diga alguma coisa para o povo brasileiro. Não, o povo brasileiro está precisando de feijão, arroz, farinha e carne seca. Bom, agora leve o microfone para lá. E hoje nós vamos falar aqui com um filósofo brasileiro, Luiz Carlos Maciel. Ele faz outras coisas, mas eu não quero falar das outras coisas. Ele é um filósofo, para mim, um dos maiores filósofos do país, um dos maiores filósofos do mundo, tem apenas 41 anos, e estamos lançando um partido político, porque ele chegou com uma plataforma de partido político e eu li metade e aderi. Então, já estou no partido dele. O Darcy Ribeiro, me desculpe, o PTB, a Ivete Vargas também, mas nós vamos lançar o nosso partido também, com a palavra Luiz Carlos, para ler a plataforma do partido, a plataforma que será depois desenvolvida com os novos membros do partido e tal. Espero que as aberturas nos permitam a nós, jovens políticos do país, lançarmos também o nosso partido. Com a palavra, Luiz Carlos Maciel. Foi exatamente isso, Glauber. Eu quis aproveitar o momento que nós estamos vivendo no país, que é um momento de abertura, e que novos partidos estão sendo criados e lançados, e fiz um manifesto, uma espécie de pequeno decálogo político, em que eu gostaria de apresentar como proposta a essa nova possível agremiação política. Eu fiquei muito contente que o Glauber leu a metade e até a metade ele achou legal. Eu vou ler todo agora para você. Em 10 itens. Primeiro, queremos liberdade. Queremos que todas as pessoas tenham o poder de determinar o seu próprio destino. Segundo, queremos justiça. Queremos o fim de qualquer repressão política, cultural ou sexual sobre todos os oprimidos do mundo, especialmente a repressão contra as mulheres, os negros e todas as minorias. 3. Queremos uma transformação completa do chamado sistema legal, de maneira que as leis, os tribunais e a polícia atuem unicamente em função dos interesses do povo. Queremos o fim de toda e qualquer violência contra o povo. 4. Queremos uma economia mundial livre, baseada na livre troca de energia e dos materiais, e o fim do dinheiro. 5. Queremos um sistema educacional livre que ensine a todos os homens, mulheres e crianças da Terra exatamente o que todos nós devemos saber para sobreviver e crescer, com todo o nosso potencial de seres humanos. 6. Queremos libertar todas as estruturas do domínio das grandes companhias e transferir todos os edifícios e a terra para o povo. 7. Queremos um planeta limpo. Queremos um povo são. 8. Queremos acesso livre a todas as informações, a todos os meios de comunicação e a toda a tecnologia. 9. Queremos a liberdade de todos os prisioneiros mantidos injustamente em prisões e estabelecimentos penitenciários. Queremos que todos os perseguidos sejam devolvidos à comunidade. 10. Queremos um planeta livre, uma terra livre, comida, teto e roupas para todos. Queremos arte livre, cultura livre, meios de comunicação livres, tecnologia livre, educação livre, assistência médica livre, corpos livres, pessoas livres, tempo e espaço livre. Tudo livre. Para todos. Ô Marcel, o partido já tem nome? Você acha como é que vai ser a transação assim da organização da coisa? Não, o partido não tem nome ainda. Parece que no momento atual as pessoas se preocupam muito com o nome das coisas, com o rótulo das coisas. Mas, como diz a filosofia Zen, o dedo que aponta a lua não é a lua. A lua é a lua.
O dedo apenas aponta para ela. O importante não é o dedo, é a lua. O importante são as ideias. Essas ideias podem parecer, talvez para alguns, vamos dizer assim, talvez utópicas, ingênuas, românticas ou qualquer coisa assim, mas esse núcleo fundamental do ser humano é que nos cabe defender. Além de todas as distinções ideológicas que têm aparecido no mundo moderno. Eu acho que nós devemos voltar, como se diz aí, às raízes, à essência. Esse programa, esse manifesto que eu fiz é uma tentativa de ir à essência do que nós precisamos para uma vida comunitária livre, saudável, criativa. Olha, o Maciel, eu acho que a proposta do Maciel coloca realmente uma discussão em aberto que rompe com as siglas que estão surgindo e com as propostas para realmente criar uma perspectiva nova no Brasil para o ano 2000. Porque a minha geração, a geração do Maciel e a geração das outras pessoas no Brasil, nós tínhamos 20 anos quando o senhor João Goulart caiu e nós herdamos erros políticos cometidos por gerações antecedentes, de forma que a nossa geração, nesse momento de abertura política, está lançando também um partido novo, de forma que a abertura estamos abertos e quem quiser nos procure, porque estamos aí querendo transar um Brasil livre para o ano 2000 e a terra também. Muito obrigado, boa noite. Boa noite. Este aqui é Oduvaldo Viana Filho, um grande teatrólogo brasileiro, ator de teatro, figura fundamental da nossa cultura, que escreveu Rasga Coração, sua obra nascida do delírio, do desespero, porque o Vianinha morreu aos 38 anos de câncer no pulmão, mas fica até difícil falar. Escreveu uma obra-prima que continua proibida pela censura. É necessário que a censura libere imediatamente a obra do Vianinha, porque Rasga Coração deve significar alguma coisa muito importante no teatro brasileiro, um teatro aviltado por diretores estrangeiros, tipo Franco Zeffirelli, que é um aventureiro, que veio aqui e recebeu bilhões para montar a La Traviata, uma cópia do Visconti, humilhando, inclusive, a burguesia pseudo-culta do Rio de Janeiro, que engoliu o gato por lebre, porque o Zeffirelli é um diretor de segunda classe. Mas não falemos de coisas menores. Aliás, devo falar ainda que esse senhor Zeffirelli pretende construir uma concha acústica para montar a ida. Quer dizer, o Brasil não pode aceitar isso. José Celso Martínez, Antunes Filho, Flávio Rangel, Ademar Guerra e tantos diretores jovens no Brasil realmente não podem aceitar isso. De forma, esse é o problema, nós não podemos estar cometendo mais erros culturais. Por isso, Rasga o Coração de Oduvaldo Viana Filho deve ser liberado, e mais as tais 400 peças de teatro. Ô Severino, o problema é o seguinte, além do Vianinha, vamos falar de outro assunto importante, porque é preciso falar um pouco de cultura. O povo brasileiro é analfabeto, mesmo os intelectuais são analfabetos. Por exemplo, José de Alencar, você também nunca ouviu falar. José de Alencar, bota um close aqui, que é o criador do romance brasileiro, que estava fazendo 150 anos que nasceu. É como Vianinha, outro resultado trágico dessa cultura eternamente frustrada, porque Alencar, ele morreu aos 48 anos, morreu realmente frustrado. Machado de Assis o descreveu, que encontrou desiludido no final da vida numa crônica célebre. É o autor do Guarani, é o autor de Iracema, é o autor de Ubirajara, é o autor de Diva, é o autor de Pata da Gazela, é o autor de muitos romances, A Guerra dos Mascates, de romances maravilhosos, que deveriam ser lidos intensamente. Eu acho que esses cursos de letras das faculdades, e mesmo o ensino de gramática, o ensino de português no Brasil, é um desastre. Eu acho que agora que os professores deviam também fazer um movimento no sentido de reformar o ensino de literatura no Brasil. Então, que se leia José de Alencar, que se leia o Vianinha, que se leia e que se veja o Vianinha livre, e que também que se leia meu livro, esse livro aqui, Riverão Sussuarana, né? Que eu estou lançando e que está ainda underground, porque apenas poucas pessoas leram. Então eu gostaria que fosse um best-seller, atendendo aqui uma publicidade permanente que eu farei de livros brasileiros. Eu estou começando promovendo o meu, porque a gente tem realmente de assumir a sua própria proporção dentro do espaço cultural. De forma que, para concluir, eu desejo dizer aos extremistas
que as greves são coisas normais, que o país não está ameaçado de nenhum ato de subversão, de nenhuma volta ao estado antigo, de corrupção, ou de terror, ou de subversão. Eu acho que o Geisel abriu uma vereda que vamos lenta e gradualmente marchar para uma democracia, de forma que essas provocações à esquerda e à direita pertencem ao velho tempo. O Brasil é um país novo, por isso que o Maciel está pensando nesse partido, aliás, que teve um relativo sucesso, mas não pretendemos, inclusive, registrar esse partido. Esse é um partido aberto, que deverá surgir, inclusive, lá para 83, 84, quando pessoas como Severino deverão realmente se elegerem. Vocês já imaginaram o Severino senador? Hein, Severino? Boa, né? Você está esperando, então, né? Tô esperando. Então, tudo bem. Boa noite, então. Ok? Tá rodando? Antônio Carlos Magalhães, governador da Bahia. Alô, alô, Bahia, alô, alô, Brasil. Antônio Carlos Magalhães é um dos principais personagens políticos do Brasil, um dos grandes mestres das aberturas, um líder incontestável da Bahia e do Nordeste do Brasil. Antônio Carlos, como está sendo a sua transação com os estudantes lá na Bahia? Na Bahia, os estudantes vão se reunir nos dias 29 e 30 e nós demos um centro de convenções legalmente pedido e eles vão se reunir lá e eu tenho certeza que tudo vai correr bem. Os estudantes sempre contribuem e hão de contribuir ainda mais para que o Brasil cresça. O presidente Figueiredo disse que talvez hoje ou amanhã, em poucos dias, ele pudesse soltar o pacote da anistia. Você tem opinião formada sobre o problema da anistia? Tenho, eu sou muito franco. Eu acho que a anistia no campo político deve ser a mais ampla possível. Agora, infelizmente, ela não pode ser irrestrita, até para que não se confundam os políticos com outros que estão realmente em outros crimes que não são crimes de ordem de natureza política. Antônio Carlos, o que é que você acha da formação de novos partidos no Brasil hoje? O importante é que os partidos tenham representatividade no sentido de valerem pelo que eles têm nos segmentos da sociedade, na opinião pública. Partido político por decreto nós já tivemos e parece que não estava dando certo. Consequentemente, nós temos que ouvir as bases para que os partidos representem a vontade popular. Mas você é favorável ao bipartidarismo ou à formulação de outros partidos? Eu acho que nós chegaremos à próxima eleição já com pelo menos 4 partidos, com várias tendências do eleitorado, ou seja, da vontade do povo. Antônio Carlos, o Fidel Castro declarou essa semana, a semana passada no México, que estaria disposto a revisar os princípios de discutir uma aproximação com o Brasil. Como é que você vê a reaproximação do Brasil com Cuba e, em geral, com os países do terceiro mundo, ou seja, a política externa do Brasil hoje, como você encararia isso? Eu vejo a política externa do Brasil muito bem orientada desde o presidente Geisel e que vem sendo seguida pelo presidente Figueiredo. Quanto ao problema de Cuba, eu acho que ainda está prematuro e o próprio Fidel Castro achou assim. Você saiu no jornal que você estava, digamos, colocando uma certa lei assim nos campos da Bahia, porque havia problema de poceiros, de grileiros. Isso repercutiu na imprensa. O que é que está se passando mesmo em relação a esse problema de poceiros e grileiros na Bahia? Realmente é um problema muito triste. É o problema de grandes proprietários de terra, tomando terra de menores proprietários, de homens que vivem há centenas de anos de família para família de suas terras, de poceiros que trabalham, que com o suor do seu rosto têm construído a grandeza de muitos municípios baianos, e esses homens têm sido espoliados. E o meu governo tem sido implacável contra os grileiros, já prendemos alguns e vamos prender outros para que isso sirva de lição e não prospere a exploração ao pobre lavrador. Antônio Carlos, para concluir, dizem que você na Bahia iria criar um lugar onde os baianos, os brasileiros podiam falar o que quisessem e que a Bahia estava assim surgindo para ser uma espécie de nova Grécia tropical nesse tempo de democracia que começa no Brasil. O que é que você acha da liberdade de expressão do intelectual e do político, do artista e do jornalista nos dias de hoje? Sou plenamente favorável e acho que qualquer censura ao intelectual é extremamente nociva. E você, que é um dos homens que realmente tem muito valor, sabe disso. Poderemos até discordar, e quantas vezes temos discordado, mas as suas opiniões são sempre válidas e sempre merecem estudo. Como as suas, a de muita gente da área cultural, que precisa dizer o que pensa, cada vez com mais propriedade, para que nós possamos ter, assim, as opiniões divergentes e termos centros de convergências até mesmo nessas opiniões. Bom, alô, alô, Bahia, boa noite, Antônio Carlos Magalhães. Olha aqui, bota um close na Paula, que a Maria Helena Dutra tá ficando famosíssima, agora atacou o show da Norma
está mesmo dando uma sapateada lá, Paulo Francis. O que é que você acha dessa perseguição, dessa patrulhagem que estão fazendo aí contra a Norma Bengal? Vai de close aí, vai. Bom, eu acho que não tem nenhuma importância o que fala Maria Helena Dutra, porque a atriz é a Norma, a importante é a Norma, a estrela é a Norma, ou seja, que os comentários dela não têm nenhuma significação. Ela está se promovendo, eu acho isso mesmo. É o seguinte, é que minha mãe foi cozinheira do seu Leonel Brizola lá no Rio Grande do Sul. O seu Leonel já comeu muito arroz e feijão feito pela minha mãe. Hable en español, porque por la integración multilatinoamericana... Bueno, yo creo que la mujer latinoamericana es la misma y que merece una participación en el contexto político y es fundamental que participe. Yo concuerdo con Scarlett en ese punto, o sea... Mas você acha que no Brasil é uma ditadura ou uma democracia? Vai nela aí. Yo creo que el pueblo es el que determina si es una dictadura o es una democracia. O sea, la fuerza popular es la que hace progredir la historia. ¿Cómo? La fuerza popular es la que hace progredir la história. Uma prova do cartaz de cabeças cortadas. Eu estou aqui em uma homenagem a uma mistura de Juan Miró com Pablo Picasso. Cabezas cortadas, una película española con dirección del gran cineasta brasileño Glauber Rocha y actuación especial de Francisco Rabal y Pierre Clémentine. Boa noite, alô, alô Brasil, alô, alô América Latina, alô, alô mundo. Eu estou essa semana lançando o meu filme Cabeças Cortadas aqui no Rio de Janeiro. O filme recebeu uma ótima crítica dos críticos, inclusive dos críticos inimigos, o que me surpreendeu. E foi bem aceito pelo público, embora as pessoas fiquem perguntando quem é o ditador, quem é o profeta. Eu já disse que o ditador podia ser o Shah da Pérsia, que o profeta podia ser o Ayatollah, mas em suma meu filme não é um panfleto, meu filme é um sonho poético sobre o fim das ditaduras. Aliás, o Somoza já está caindo. O filme vai para a terceira semana aqui no Rio de Janeiro, não será lançado em nenhum outro estado do Brasil. São Paulo vai ter que esperar, Bahia também. Eu quero fazer uma experiência aqui no Rio de Janeiro, no Rio e no interior. De forma que espero que os cariocas que curtem o programa Abertura vão ao cinema, venham ao cinema e tal, para assistir o filme Cabeças Cortadas. Eu estou promovendo o meu próprio filme porque isso é como uma campanha eleitoral. Já tem um suficiente número de espectadores que já daria até para me eleger deputado federal. Mas o papo hoje não é Glauber Rocha, o papo hoje é Nelson Mota. O problema é o seguinte, você vê o que acontece, por exemplo, que você vê que intelectuais, artistas revolucionários sofrem sempre repressão da esquerda e da direita. Quer dizer, eu acho que justamente porque eles são revolucionários. O que é arte revolucionária para você e arte acadêmica? Ou a ciência tem a ver com a arte? Como é que é esse barato aí? Encara aí. Eu acho que eu sou muito humanista em relação a isso. Eu acho que toda arte que busca estimular mudanças nas pessoas é voltada basicamente para o ser humano, portanto humanista. Essa arte que busca revelar mais do ser humano para ele mesmo, adequar melhor a vida, estimular o relacionamento, novas formas de relacionamento das pessoas entre elas, das pessoas com a natureza, das pessoas com a obra de arte, das pessoas com o sonho, das pessoas com a alma. Precisa de uma postura revolucionária de vida. Temos que unir o Brasil todo. Nelson Mota, estamos em plena poluição cultural. O Carlos Alberto Louco e o Fernando Barbosa Lima, os criadores desse programa que não querem aparecer aqui, me falaram o seguinte, que tinha problema com os curta-metragens brasileiros. Eu digo, olha, o problema é geral, entendeu? Da cultura, que é uma cultura poluída, colonizada, e nós somos lutadores para libertar disso. Então você acha o seguinte, o que você acha dessa polêmica de música brasileira e música estrangeira? Fale claramente disso, porque é um assunto que ninguém ousa falar. Nem aquela ótica radical louca do Tinhorão, nem aquela coisa entreguista do André Midaninho. Um equilíbrio na jogada. Eu quero abrir as grandes questões culturais.
Esse é um problema grave que é um reflexo, antes de tudo, de um clima que vive um país que sofre uma dominação econômica. É muito mais fácil sofrer uma dominação cultural também. Portanto, a luta de sobrevivência de uma nação como cultura está muito ligada a essa capacidade de resistir ao colonizador, que é muito difícil, que começou há séculos, foi mudando de colonizador. Esse é um problema grave e a gente sofre especialmente isso, mas eu acredito num momento de independência, num momento de esperança, num momento de que se possa criar aqui as coisas que vão antropofagicamente devolver os valores que nós assimilamos enquanto colonizados. Eu acho que é importante assumir também um pouco quanto colonizadas as pessoas descobrir a são. identidade cultural. Nós somos índios. O presidente Figueiredo apareceu fazendo ginástica na televisão quando o Brezhnev estava lá caindo e o Jimmy Carter estava com culpa falhando. Então o Figueiredo ali esportivamente deu uma noção, aliás, índia, tupi, para o Brasil. Isso é um negócio Tupi de ou não tupi? Tupi ou não tupi, ser ou não ser a questão. O assunto é cinema. Cinema. O assunto é cinema. O assunto é cinema. O problema do cinema brasileiro é o seguinte: o cinema brasileiro é regido por dois órgãos. O CONCINE, Conselho de Cinema Nacional, que é um órgão atualmente acéfalo, inclusive eu nem sei o nome do presidente, e a Embrafilme, que é uma empresa, uma companhia de economia mista, cujo maior acionista é o MEC, o Ministério da Educação e Cultura. Esses dois órgãos controlam completamente o cinema, quer dizer, o cinema brasileiro não tem uma estrutura industrial. O cinema brasileiro é realizado por amadores ou por profissionais assim improvisados, por empresários que pegam dinheiro em banco. É o reflexo de uma situação industrial artesanal, de uma situação industrial que não fez uma revolução industrial, que é um caso típico do Brasil. E o nosso mercado cinematográfico é um mercado composto assim de 3.600 cinemas, no máximo 4.000 registrados na Embrafilme. E desses cinemas, apenas uns 500 podem ser frequentados. Os outros estão sujos de rato, fedendo, telas sujas, ou seja, condições impraticáveis. O ingresso no Brasil é muito barato. Quer dizer, o ingresso no Brasil é 30 cruzeiros inteira e meia 15 cruzeiros. Eu acho que o cinema devia ser de graça para o povo, mas acontece que os produtores brasileiros não podem gastar de 10 a 15, 20 milhões, 30 milhões de cruzeiros para fazer um filme, jogar esse filme no mercado a este preço e receber apenas 30% da renda, ou 28%, ou 27%, às vezes até 20%, porque a maior parte da renda, ou seja, 50%, fica com o dono do cinema, com o exibidor, e de 20% a 30% com o distribuidor, ou seja, com o atravessador, de forma que o produtor dança na história. O cinema estrangeiro, que já chega aqui pago, sobretudo os filmes brasileiros, ou aliás, sobretudo os filmes americanos, esse cinema estrangeiro quer o baixo preço, porque o que ele busca, na verdade, é a penetração cultural, é o domínio ideológico do mercado intelectual do público brasileiro. Mas esse problema de colonização cultural é um problema complexo do Brasil, porque, inclusive, a vanguarda da intelectualidade brasileira é colonizada pela ideologia norte-americana, de forma que o problema de cinema é um problema trágico, porque os empresários não compreendem o problema industrial, os intelectuais são colonizados, o governo encara o cinema com desconfiança. Enquanto isso, o Brasil, entrando no ano 2000, está com a sua indústria cinematográfica reduzida a zero. A situação atual é o seguinte: um mar de porno chanchada invade as nossas telas. O movimento do cinema novo
que era um movimento internacionalmente importante nos anos 60 e que criou o cinema brasileiro, esse movimento de cinema novo foi destruído por várias correntes que mais tarde eu explicarei aqui, chamando a responsabilidade, inclusive importantes cineastas brasileiros que se entregaram à pornochanchada ou ao subcinema comercial e hoje colaboram com as multinacionais e falam mal do cinema novo, prato no qual comeram e se fizeram e do qual não podem sobreviver sem voltar a comer no mesmo prato. O problema de cinema, pois, no Brasil é o seguinte: industrialmente, do ponto de vista da indústria privada, está falido, depende do Estado. Um cinema estatal depende de uma economia política dirigida ao desenvolvimento cultural. Do contrário, os verdadeiros autores cinematográficos devem sair do Brasil. A minha posição é o seguinte: dediquei 20 anos da minha vida ao cinema brasileiro, sou um dos principais artífices da Embrafilme, realizei alguns filmes brasileiros de repercussão internacional e me encontro no Brasil marginalizado e sem ver nenhuma perspectiva de saída para o cinema, porque eu não vejo nenhuma perspectiva de saída para o atual sistema econômico que rege o Brasil. Então o cinema é a superestrutura desse regime econômico, de forma que a crise no cinema, a crise na cultura, a crise na televisão é a crise na superestrutura. É necessário então que o ministro Delfim Neto, dentro da sua nova planificação, inclua a indústria cultural e o cinema como uma prioridade de meta nacional. Não se pode fazer uma revolução econômica nem cultural sem termos uma cultura desenvolvida, e o cinema é a mais importante de todas as áreas. E me responde, o que aconteceu na China? Na China? Olha aqui, você veja. Aliás, antes de lhe responder o que aconteceu na China, eu queria dizer aqui o seguinte: eu estou lendo uma declaração aqui do novo ministro da Fazenda, o senhor Carlos Rischbitter. Ele diz o seguinte aqui: se o governo brasileiro não eliminar a miséria absoluta que existe no país, corremos o risco de ter um novo Irã ou uma nova Índia, onde a grande massa da população não participou do processo de modernização econômica. Alarmou-se Rischbitter, diz uma revista importante. Para ele, até hoje, apenas os trabalhadores apertaram o cinto e não se pode combater a inflação jogando toda a carga em cima dos assalariados. Você já ouviu falar na China? Mas me diz, o que aconteceu na China? Na China, olha que o Papa, por exemplo, esteve no México. Você já imaginou o Papa vestido de ouro, como num filme de Buñuel, beijando a terra sagrada do México, diante de milhões de índios miseráveis? Isso aqui exatamente ultrapassa a imaginação do Gabriel Garcia Marques naquele livro 100 Anos de Solidão. O Papa no México. Agora eu preciso que me faça uma outra pergunta. Você quer que eu te faça uma outra pergunta? Por exemplo, eu estou aqui olhando a revista Veja, Carmen Miranda, por exemplo. Você veja aqui, ó. Então eu te pergunto outra coisa. O que é que você acha da Carmen Miranda? Me diz uma coisa, acho sensacional. Eu acho que a Carmen Miranda é um produto do imperialismo para conquistar o subdesenvolvimento brasileiro. Eu sou contra a Carmen Miranda. Você é contra? Sou contra a Carmen Miranda, sim. Mas me diz uma coisa. Miranda? Não, a Carmen Miranda é uma mistificação. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, você quer outra pergunta. Então eu quero te perguntar, você tem medo da televisão brasileira ou é a TV que tem medo de você? Essa pergunta já me fizeram no trailer. Você entende? E não pode fazer outra vez? Não, você pode fazer outra vez também, mas a entrevista corre o perigo de ficar monótona. Eu estou fazendo publicidade da revista Veja sem querer aqui na tela, mas no programa de abertura é bom que a gente quebra. Eu achei essa capa ótima, a China e a África. Não, a China e a América. Na China está acontecendo uma coisa muito importante, porque está havendo uma revisão crítica e dialética do socialismo. Isso é importante porque abre novas perspectivas históricas para um país que ficou completamente mumificado pela teoria do maoísmo. Felizmente, em tempo, houve uma revisão dialética e agora o povo chinês pode realmente entrar num barato de uma neo-recapitalização que não destrói as perspectivas do socialismo, mas abre possibilidades para que o socialismo seja feito na paz, na liberdade e no progresso, adotando, evidentemente, a política nova, a política revolucionária de todos aqueles que pensam em salvar o povo da fome e da miséria, porque o que o povo precisa realmente é de comida e escola. É o salto tríplice, o salto econômico, o salto alimentar e o salto cultural. Muito bem, está respondido o que eu perguntei, então. Eu acho que corta, então, né?
Tudo bem, então corte, porque já acabou. Boa noite, público do Brasil que gosta de futebol. Eu sou um homem de cinema, mas hoje vou falar de bola, porque é um filme magnífico, a Copa do Mundo, o Poder do Futebol, realizado por Milton Reis, que é um político. O Milton foi deputado cassado em 64, mas não vamos falar do Milton político agora, vamos falar desse filme de futebol maravilhoso. Ô Milton, como é o título? O filme entra quando em cartaz? Pois não, é Copa 78, Poder do Futebol. Entra segunda-feira no grande circuito de Luiz Severiano Ribeiro. Aqui no Rio de Janeiro, né? Aqui no Rio. Em quantos cinemas? Entra em 18. Começando, aliás, hoje à noite em Niterói, no Central. O Milton, o filme teve problemas com a FIFA. Houve um problema de que ordem houve? Dizem que é um filme político sobre a Argentina. Explique melhor para o público por que esse filme é tão importante. O problema foi o seguinte: quando da apresentação do filme em Zurique, a 21 de maio próximo passado, na oportunidade em que foi inaugurada pelo eminente brasileiro, que é o presidente da FIFA, João Avelange, embaixador do Brasil junto aos povos do mundo, a delegação argentina se sentiu mal e fez um protesto contra o filme, porque nós inserimos no filme a verdade da Copa. Nós mostramos a realidade da Copa. Mostramos principalmente se fazemos justiça ao Menotti, ao esquema ofensivo. Quem é o Menotti? O César Luiz Menotti, o técnico argentino, o esquema ofensivo que ele adotou. Se também mostramos que a equipe argentina... O filme contém críticas ao Coutinho, as táticas do Coutinho que fracassaram? Não contém uma crítica pessoal ao Coutinho, mas ao esquema de todos os técnicos que levaram para a Argentina um sistema defensivo. E aí ele se inclui. Você acha que o Brasil perdeu a Copa do Mundo por quê? Qual é a crise do futebol brasileiro no momento? Antes de eu responder que o problema atual é o mesmo de 78, ou seja, foi um problema político, a Argentina assumiu um compromisso político de vitória. Mas troque menores, quer dizer, troque miúdos. Que problema político de 74, de 78? Eu o farei com prazer. Retornando ao fio da meada com referência à Copa, os motivos da Argentina, nós mostramos no filme o que não agradou aos argentinos, os buracos no campo de Mar del Plata. Mostramos a diferença de horário. Isso foi fundamental. O Brasil jogando com a Polônia 2 horas antes da Argentina jogar com o Peru. As estranhas interpretações de arbitragens. Mostramos uma coisa que consideramos da maior relevância. Essas interpretações de arbitragens foram por demais nocivas ao Brasil. É verdade que jogadores jogaram dopados nessa Copa, que o filme tem cenas que chocaria exatamente o público e os organizadores do futebol? Não, isso não podemos afirmar, mas podemos afirmar que o juiz Clive Thomas, que apitou o jogo Brasil e Suécia, que anulou o gol do Zico, gol que, se não houvesse sido anulado, o Brasil teria ficado na cabeça de chave, seria o primeiro, e portanto não disputaria com a Argentina em Rosário, ainda no meio, para saber quem é que disputaria a final. O Brasil teria sido cabeça de chave e, por consequência, teria disputado a finalíssima. Essa arbitragem de Sr. Clive Thomas, que depois foi proibido pela FIFA de apitar os demais jogos da Copa do Mundo, jogo Brasil-Suécia, foi por demais nociva aos interesses do Brasil. Aliás, esse filme tem outros problemas. Você tem quanto? 127 mil metros de filme, quer dizer, parece que você tem a maior documentação de futebol do mundo, né? Como é que você conseguiu exclusividade para filmar isso? Nós ganhamos uma concorrência internacional levada a efeito na cidade do México em 2 de fevereiro de 78, a que compareceram vários países do mundo. E nós obtivemos essa concorrência internacional. Devo dizer que ajudaram-me nesse propósito e são associados ao empreendimento cinematográfico o cineasta Sidney Loureiro, o meu amigo Alberto Galvão Filho e o meu cunhado, o famoso psicanalista Eduardo Mascarenhas. Aliás, é meu psicanalista, mas não tem nada a ver com a relação metafórica ou significante do inconsciente dessa entrevista. Por último, Milton, eu quero que você diga o seguinte: você acha que esse filme vai agradar o grande público brasileiro? Quais são as suas esperanças de bilheteria nesse mercado dominado e massacrado que é o mercado de cinema no Brasil? Eu acho que vai, Glauber, por várias razões. A primeira delas é que o filme
além de mostrar os momentos mais emocionantes e espetaculares que se realizaram na Copa de 78, ele enfoca também os interesses políticos do país organizador. Ele mostra um show de $1 bilhão, que foi o quanto o governo argentino gastou. Foi montado pelo Maurício Sherman e teve pelo também... Vitor de Mello. E outros vários cineastas também. Com a colaboração do João Saldanha, do Zé Inácio Werneck, do Sérgio Noronha e do Aldemar Quer dizer que no caso do Java Barbosa você não quer falar aqui no ar disso? Não, posso dizer. Eu o convidei inicialmente para que ele fosse o chefe coordenador das equipes. Entretanto, ele o fez na primeira fase. Posteriormente, aqui no Brasil, ele adotou uma postura inconveniente aos interesses da firma. E, lamentavelmente, ele, de quem eu era amigo pessoal, eu me vi obrigado pela primeira vez de ir à justiça e de demiti-lo por justa causa e, em consequência disso, eu ganhei em primeira, segunda e em terceira instância. O problema está resolvido. Aliás, o Jabas, eu sou amigo seu, não estou aqui botando o Milton Reis contra você, estou apenas passando a notícia adiante, porque essa é a função do jornalismo. Eu gostei do filme, parabenizo aqueles que fizeram o filme, os presentes e os anônimos, e espero que o filme tenha sucesso, porque realmente é um documento muito bom sobre a Copa do Mundo e sobre a Argentina. E descobrimos que o grande cérebro desse país platense é o Menotti, que se estivesse no lugar do Perón, a Argentina seria hoje um país democrático e vencedor. Boa noite. Tudo bem. Vem cá. Um momento, meu amigo. Um momento. O senhor quer dar uma entrevista aqui para a televisão? Como é o nome do senhor, meu amigo? Olha, eu tenho uma da companhia para não dar entrevista para ninguém, não, chefe. Hein? De onde é que o senhor é? Filme Bruce Lee. Filme Bruce Lee. Paulista. Então faço com o caminhão azul. Ô, Bruce, e aquele grito pulando... E atenção, entrevista exclusiva de abertura com Brizola. Boa noite. Eu me chamo Brizola e moro em Botafogo. Ô, Brizola, você que é tão conhecido aqui em Botafogo e safo e mil jogadas, você já ouviu falar em Leonel Brizola? Já ouvi falar muito, inclusive muita pessoa pergunta por que meu apelido é Brizola. Agora, você, o que você acha do Brizola? Eu acho o senhor legal, inclusive vai ser um bom presidente pra gente aí. Você acha que ele vai ser presidente? Eu acho que vai, né? Você tem acompanhado pelos jornais o que se passa com o Brizola? Tenho acompanhado tudo sobre ele. E você acha que o Brizola deve voltar para o Brasil ou não? Deve. Você acha que ele deve voltar ou não deve voltar? Deve voltar, claro, deve voltar. Você acha que você representa o povo brasileiro? A sua opinião é válida? Se eu represento o povo brasileiro? Sim. Eu espero que o pessoal não fique preocupado comigo por esse negócio de perguntar porque meu nome é Brizola, sabe por causa de quê? Por quê? Não, eu quero saber o seguinte. Brizola, você está diante da televisão brasileira, encare o público, fale alto, se assuma. O problema é o seguinte, o que você acha dos problemas brasileiros? Meu, o problema brasileiro nesse momento, Glauber, que eu não estou ligando muito para isso. Não está ligando para isso, né? E você está se ocupando de quê atualmente? Eu me ligo muito com corrida de cavalo. Corrida de cavalo? É. Qual é o bicho que vai dar amanhã, você acha? Bicho da manhã? Hein? Pode dar uma cobra amanhã. Cobra e o que mais? Vai, solta a jogada. Você sempre acerta do bicho suas folhas vitoriosas de Botafogo. Não tenha medo do público, nós estamos em plenas aberturas. Eu estou falando a verdade. Você está me perguntando sobre o problema do Brasil. Eu estou dizendo a você que não sei no momento que eu só trato de negócio de corrida de cavalo e jogo de bicho. E o bicho de amanhã? Qual é o bicho de amanhã? É o cavalo ou a cobra. Cavalo e cobra? É, pode crer. Cavalo e cobra. E escute, você já acertou muito assim? Diz quanto acerta. Olhe pra câmera, Brizola. Diz quanto acerta. Você é uma vedete, bicho. Olhe pra câmera, você acerta. E escute, você acha, o que você acha do futuro democrático do Brasil? Aí você já passou o problema que eu não entendo nada disso. Democracia, você sabe o que é democracia? E ditadura, você sabe o que é? Também nada. Nada, nada. O que você acha da organização sindical? Sindical aí, no momento, não posso te explicar nada. Já ouviu falar no Lula? Lula? Esse é o negócio do chefe dos metalúrgicos, né? Como? Chefe dos metalúrgicos. Lula, quer dizer, em Lula você já ouviu falar? Já ouvi falar nele. Exatamente. Escute aqui, o que você acha da questão agrária brasileira? Questão agrária brasileira? Já ouviu falar em reforma agrária? Já ouvi falar. Pra você, o que é reforma agrária? Reforma agrária? O que você... Não, eu sei, não, você entende, bicho. Gente que é a democracia das aberturas é a voz do povo. Diga aí, você já ouviu falar em eleições diretas? Já ouvi falar. Você é a favor ou contra a eleição direta? Eleições diretas? Bem, eu não posso dizer que sou a favor nem contra. Você votou? Votei. Em quem?
Votei no Aparício Marinho. De que partido? 1699, MDB. E depois votou em quem mais? Só nele. Só nele, né? Escute, o que você acha do general Figueiredo? Bem, uma boa pessoa. Por que você diz isso? Não precisa elogiar porque ele é o presidente, não. Fale porque tem abertura democrática. O Figueiredo passa a ser criticado também. Abra o verbo. Mas foi aquilo, foi, mas escuta, mas foi aquilo que eu te falei, eu sei. Vai, mande sei, mas foi aquilo que eu te falei. Você é deputado, bicho. Eu sei, eu sei, foi aquilo que eu te falei. Eu não posso dizer nada sobre o Figueiredo, porque eu não entendo nada desse negócio de política, negócio de... Entendeu? Ditadura, esse negócio eu tô por fora completamente. Não entendo nada, não entendo patavina disso. Qual é o jornal que você lê? Eu leio todo dia o Dia. O Dia? O Dia. É, e você tem algum cronista assim que você lê? Fale alto, Brizola. O que você acha do problema da favela lá em Botafogo? Da favela lá em Botafogo? Essa é a favela, a salvação de Botafogo. Se não fosse essa favela aí, nós não teríamos samba aqui nesse Botafogo, não teríamos nada. O que você acha do cemitério lá? Porque aqui a Rua das Palmeiras é entre o cemitério e a favela. É isso aí, justamente. O que você acha lá do cemitério? Os carros estão vindo, Brizola. Você parou a rua? Sei, pode crer. Fale alto pra gravar o som. Você gosta do cemitério? É, claro. Olha, qual é seu time? Qual é seu time? Sou Flamengo. Sou Flamengo. Flamengo? Flamengo. Pois é, o Brizola e o Flamengo, então. E você, o que você tem a dizer mais ao povo brasileiro? Bem, eu não tenho a dizer Olha nada. para a câmera, Brizola, vai, passa pra cá, vai. Brizola, eu não queria lhe dirigir, porque democraticamente não deve haver. Você já ouviu falar na Embrafilme? Embrafilme conheço, inclusive já fui motorista da Embrafilme. Já foi motorista da Embrafilme. Então você está a favor do Gustavo Dal ou do Roberto Faria? Roberto Faria. Roberto, sabe quem é o Roberto Faria? Roberto Faria, sei. Sabe quem é o Gustavo Dal? Gustavo Dal, sim, eu conheço. É, quer dizer que você está metido na... Você quer trabalhar em cinema? Bem, se sobrar sair uma vaguinha pra mim aí, até que o... Brizola, eu acho que você não está dando tudo o que você sabe, porque nos papos que você tá vendo que você bate comigo, você se abre que agora... É a segunda vez que eu sou entrevistado. Cadê a malandragem? Sim, mas é a primeira vez que eu sou entrevistado. Dessa vez o cara tem que ter um pouco assim de então vai. Experiência nenhuma eu tenho pra isso. Então diga a mensagem pro povo brasileiro. O que você acha do Pelé? Pelé? Não, Pelé foi um grande jogador, uma grande figura, um grande atleta. Mas no momento ele foi pra lá e deixou nós aqui sozinhos, então não posso falar nada do Pelé. Você tá a favor que ele esteja nos Estados Unidos ou você prefere? Não, eu tô contra, ele tinha que estar aqui, não lá. E você acha que ele devia estar fazendo o que aqui então? Tinha que mostrar as qualidades dele aqui. Mas em futebol... Tinha que ser técnico do Flamengo, um treinador qualquer. O Flamengo ficar mais famoso. Você acha que o Pelé devia se meter em política? Se candidatar a senador? Não, acho que isso não deve ser uma boa pra ele, não. Não deve não, né? Você acha que ele deve ficar onde então? Ele devia ficar aqui no Brasil mesmo. Aqui no... Mas ele estava se metendo em cinema, em negócio de rádio, de televisão, de disco. Tá, isso também é legal, mas... Você conhece as músicas dele? As músicas do Pelé? Sim. Eu só conheci uma música do Café, mas não sei nem levar ela legal. Valeu, Brizola. Escute, o que você acha do Chico Buarque de Holanda? Chico Buarque é uma boa pessoa. O que bom você acha cantor. do samba dele? Bom samba também, tem uns bons samba. E do Caetano Veloso? Do Caetano Veloso. Olha, vê como o Brizola é famoso, que as moças de Botafogo param para... Isso é uma coleguinha minha. Coleguinha Essa é minha. Todo mundo aqui conhece ele, seria eleito fácil deputado estadual aqui solto. Tudo bem, Mas e o Caetano Veloso? Caetano Veloso, patrulhas também. ideológicas, ouviu falar disso? Já ouvi falar. Qual é a jogada do Caetano, segundo você? Bem, eu sei que ele só curte muita música, agora as outras dele... E o Gilberto Gil, o que você acha do Gilberto Gil? Um pinta beleza mesmo, um cara bom de transação. Jorge Ben. Jorge Ben também, outro cara da cor, esperto, e sabe Paulo mandar. César, você disse que estava com o Paulo César aí, César? Você não era amigo do Paulo César, aquela jogada que você queria ser jogador de futebol? Hein? Eu conheci Paulo César quando eu era pequeno, inclusive... Paulo César da minha idade, ninguém cavalo diz nada, você vai jogar amanhã? Em que cavalo você vai jogar amanhã? Qual é o cavalo? Você não disse que ia jogar... Aqui ainda não tem aqui as barbadas pra amanhã não, mas mais tarde eu vou ver. Hein? Não tem barbada pra amanhã não. Você sabe algum samba aí? Samba? Cante um samba aí pro povo brasileiro, vai. Solte alguma coisa. Encare a câmera, Brizola. Samba no momento, Galvão. Eu só sei levar um samba no ritmo. Sem ritmo, no ritmo? Samba. Você passar as motocicletas. Vem cá pro sol, a fita já chamar uma rapaziada aí pra levar um ritmo aí, eu levo um samba na... Quer dizer que o seu forte não é o samba e tal? Não, meu forte é samba sim. É eu gosto de levar um samba no ritmo. Mas você preferia ser um sambista famoso como Jorge Ben ou um jogador de futebol famoso como Paulo César? Bem, igual o Paulo César eu não queria ser muito não, senão eu ia ser chamado de vedete. Eu queria ser assim, tipo assim... Pelé mesmo. Pelé mesmo, né? E você, Tom Adilho. Você prefere Gal Costa ou Rita Lee? Que é, cantora? As duas, tenho preferência pelas duas logo. Ah, tudo bem. Mando, beleza. Então, tudo bem. Então, diga a palavra final pro programa Abertura. Bem, minha palavra final é o seguinte, gostei muito da entrevista, o dia que você quiser fazer outra entrevista comigo, eu farei com mais calma. Aqui no momento agora eu tô aqui preocupado com outra coisa, com uma manobra minha aí, minha da rapaziada aí. Perfeito. É legal? Ok.
entrevista exclusiva com Brizola de Botafogo, que voltará ao programa Abertura, porque eu acho que o Brizola é muito melhor do que eu, de forma que nesse momento estou passando o poder ao povo. Okay? Nós, mulatos brasileiros sertanejos, perguntamos o seguinte: o Brasil precisa ou não precisa de reformas estruturais? Vamos acabar com essa disputa pelo poder e ver as coisas básicas, saúde, escola, hospital, o normal. Temos um pouco de amor pelo povo. Por isso que eu não gosto dos líderes burgueses, porque eles ficam num papo furado e disputam o poder. Nada de autoritarismo. Ninguém tem o direito de falar em nome do povo. A nossa cultura é a macumba, não é a ópera, de forma que vamos lá, vamos descobrir o Brasil. Não há nenhum sentido de provocação, não há nenhuma loucura, apenas o sentido é provocar uma reflexão crítica e tocar em mitos. Inclusive eu posso criticar. Eu gostaria que alguém viesse aqui dizer que Glauber Rocha é um canalha e eu coloco no ar para você dizer tudo contra mim que ele pensa. Assim é a democracia. Todos nós temos um ego semelhante. Não pensemos no exterior, pensemos no Brasil, voltemos para dentro do Brasil, dentro dos nossos rios, das florestas, do grande Brasil, onde vive um povo pobre, liquidado, doente, que precisa realmente de ser resgatado. Severino, você sabe que a Maria Helena Dutra disse que eu estava humilhando você na televisão. Coitada da Maria Helena, eu pensei que ela era inteligente. Seu artigo no Jornal do Brasil contra o programa das aberturas é um artigo desastroso, porque é um artigo burro. Você precisa ser mais sofisticada, Maria Helena. O Severino não está sendo humilhado, não. Severino, e não Zeferino, como você escreveu. Quer dizer que você nem prestou atenção ao programa. O seu artigo é teleguiado, Maria Helena. Primeiro, por que esse PTB? Qual é o PTB que eu fiz? O bom, o PTB de verdade, o bom. Há duas coisas aí a ser assinaladas, que a gente precisa prestar muita atenção. Primeiro, ninguém está brigando pela sigla UDN ou PSD. Alguém está querendo recriar o PSD ou o UDN? Ninguém. Vai gravar agora? Fernando, agora é o quadro. Boa noite, Brasil. Aqui é o desmascaramento histórico. Eu queria, dentro de um tempo calmo e tranquilo, colocar um pouco de história didática dentro da televisão. Então eu sempre ouço falar que o presidente João Goulart, que foi derrubado em 1964, era um incompetente, um louco, um subversivo. Eu fiz uma revisão histórica disso, independente das categorias clássicas dos pensamentos dominantes no Brasil, e fiz um pequeno documentário usando umas imagens do filme Viramundo, do meu amigo Geraldo Sarno, mostrando as reformas que o Jango queria fazer. E a pergunta é a seguinte: seriam essas reformas hoje tão perigosas ou talvez elas fossem necessárias? E essas reformas seriam reformas comunistas ou apenas reformas para fazer, eu não sei falar a linguagem do Sebrap, do ISEB, essa linguagem aliás é uma mistificação, reformas que provocariam talvez uma revolução brasileira socialista ou provocariam a sobrevivência de um capitalismo, de um neocapitalismo democrático. Aliás, vamos ao filme, o material é muito interessante. Quais eram as reformas do Jango? Luz, câmera, ação. Apaga a luz aí, o momento de escuro, é isso mesmo, manda ver. Em 1963, Jango nomeia Darcy Ribeiro, chefe da Casa Civil, Santiago Dantas, ministro da Fazenda, Almir Afonso, ministro do Trabalho, e Celso Furtado, ministro sem pasta. Nós, mulatos brasileiros sertanejos, perguntamos o seguinte: o Brasil precisa ou não precisa de reformas estruturais? Por isso que eu disse aqui a semana passada que o plano que o Ney Braga, governador do Paraná, Saravá, mandou ao Figueiredo era um plano ótimo. Porque todo mundo está falando em partido, mas os partidos falam em Constituição, um papo furado, um papo jurídico, Rui Barbosa, Joaquim Nabuco, aquele negócio decadente brasileiro, e não fala no básico, nas reformas estruturais. Realmente, se houvesse reformas estruturais no Brasil, uma parte da classe proprietária da riqueza sairia prejudicada. Mas essa classe, se ela for humana, ela não poderia ceder também em função de uma nova utopia? Por que a burguesia tem que ser cruel, desumana? Bom, matéria para reflexão.
Boa noite, saravá. Leu, enfim, não há nenhum sentido de provocação, não há nenhuma loucura, apenas o sentido é provocar uma reflexão crítica e tocar em mitos. Inclusive eu posso criticar. Eu gostaria que alguém viesse aqui dizer que Glauber Rocha é um canalha e eu coloco no ar para você dizer tudo contra mim que ele pensa. Assim é a democracia. Todos nós temos um ego semelhante, de forma que nada de guardar rancores e nada de guardar loucuras escondidas. E por isso que eu não admito o revanchismo. Os comunistas não podem ficar dizendo por aí que não tem dissidência na União Soviética, que não tem repressão lá. Tem repressão lá. A Revolução Soviética acrescentou coisas positivas, mas também coisas negativas. Não pensemos no exterior, pensemos no Brasil, voltemos para dentro do Brasil, dentro dos nossos rios, das florestas, do grande Brasil, onde vive um povo pobre, liquidado, doente, que precisa realmente de ser resgatado. Então vamos acabar com essa disputa pelo poder e ver as coisas básicas, saúde, escola, hospital, o normal. Temos um pouco de amor pelo povo. Por isso que eu não gosto dos líderes burgueses, porque eles ficam num papo furado e disputam o poder. Nada de autoritarismo. Ninguém tem o direito de falar em nome do povo. E a Revolução Soviética já era, a Revolução Francesa, Giscard d'Estaing, Eurocomunismo. Isso, adeus, Europa. Vamos descobrir a feijoada, o carnaval, o frevo, as coisas nacionais. Existe o Brasil. Os brasilianistas, esses estrangeiros, brasileiros que ficam falando mal do Brasil, esses estão superados pela história. Nós somos negros, mulatos, índios, nós somos um povo de nordestinos, a nossa cultura é a macumba, não é a ópera, de forma que vamos lá, vamos descobrir o Brasil. Jango já era, mas João Figueiredo poderá realmente dar o salto triplo, integrando inclusive a esquerda, a direita, na feijoada, a grande jogada, o grande modelo. É isso aí, boa noite. Alô Brasil, alô, alô, Paraíba, o Severino está na Paraíba, não está aqui, Brizola. É o nosso último dia em qualquer lugar do Brasil, Severino, povo do Nordeste. Brizola. Alô Brasil, boa noite. Eu quero aqui, em meu nome de Severino, despedir do pessoal da abertura, pois estaremos de volta. Estaremos de volta em 1980. Olha, meu entrevistado de hoje é Luiz Carlos Barreto, produtor de Vidas Secas, Garrincha, de vários, Dona Flor e seus maridos, vários filmes brasileiros. A história do cinema brasileiro dos últimos 10 anos, 15 anos, é inconfundível com a história, confundível, aliás, com a história de Luiz Carlos Barreto. Mas o assunto não é cinema, o assunto é o Ceará, a seca. Luiz Carlos é cearense de Sobral. Você está voltando do Sertão Central, como é que está o Nordeste? Bom, o Nordeste, como se diz por lá, está pegando fogo, Glauber. É uma seca pior do que as secas de 77 e do 15, porque ela está, para você ter uma ideia, desde junho que não chove, não cai uma gota d'água no Sertão Central do Ceará. Uma gota, não é exagero. E o pessoal morrendo de fome. De fome e de sede, porque não se está, mas não há água nem para beber, tomar banho é luxo. E o que é que a Sudene está fazendo? A Sudene tem uns caminhões percorrendo as estradas e pegando lama nos barreiros, porque os açudes secaram e... É o mesmo papo, você aliás fotografou, filmou... durante a vida... Qual é a solução? A solução é que tem que aplicar no Nordeste, a solução. Eu acho, quer dizer, eu não sou economista, não sou político, mas nós sabemos... Você é economista, esses economistas profissionais que estão aí não sabem nada. Você sabe que papo furado, estatística, esse pessoal está por Nordeste, quer dizer, a solução é acabar com o imperialismo interno, quer dizer, a exploração do centro-sul do país, entendeu? Em cima do Nordeste. E uma estrutura agrária medieval. E uma estrutura agrária medieval, quer dizer, onde não se respeita a vida humana, quer dizer, não se tem... Aliás, isso vem do tempo dos portugueses, né? Quer dizer, não se tem o menor respeito pela vida humana. Crianças, mulheres, homens bebendo água e tomando banho no mesmo barreiro. É a área mais subdesenvolvida do mundo. Diz que até o Roberto McNamara, né, chorou diante das criancinhas do Nordeste. Quer dizer, o drama é grave. Como é que você vê esse contraste entre esse Brasil dinâmico do Sul, que é dinâmico com os problemas que tem, e esse Brasil pré-histórico do Nordeste? Como é que podia resolver isso? Isso, aliás, isso, nós não vamos falar de cinema, mas isso no Bye Bye Brasil, no filme do Carlos Diegues, inclusive, está isso. Quer dizer, o arcaico e o moderno, quer dizer, em cima de uma pobreza, em cima de uma exploração, de uma subcondição de vida que o Sul faz do Norte, se monta um país aparente, né? Que é esse do Sul. É o Brasil do Sul, que fica, aliás, esculhambando os artistas do Norte, os nordestinos, chamando a gente de pau de arara. Gonzaguinha, por exemplo, aí, Caetano Veloso, Luiz Gonzaga, Humberto Teixeira morreu, né? O Nordeste só tem caba da peste, o nego fica botando o Nordeste pra baixo, entendeu?
Alô, Rio Grande do Norte, Sergipe, ninguém fala do Piauí, de Sergipe, Paraíba, terra de mulher macho. Entendeu? Eu queria ver o Doc Street na Paraíba. Vai. Agora, o que precisa acabar é com essa ideia de que seca é invenção de nordestino para arrancar dinheiro do governo. Não é não. Já foi algumas vezes. Invenção nunca foi. Agora, é um mecanismo... falava que tinha os industriais da seca. Pois é um mecanismo que os políticos e comerciantes nordestinos sempre usaram para extorquir realmente o dinheiro e roubar o dinheiro, que, como você falou, dinheiro, as verbas que iam para... Até mesmo os alimentos que são enviados... E o povo alienado no misticismo. São desviados. Inclusive são os exploradores de almas, a indústria do misticismo, entendeu? É tudo mistificação. Então agora, por exemplo, lá no Ceará, se constata o seguinte, é que o povo já tem uma consciência clara, muito clara, entendeu? De que seu estado de miséria é decorrente de uma exploração que está ali crescente. Não só... O que é que vai acontecer? Porque o Figueiredo, aliás, deu uma grana, deu 20 bi para o governo de Pernambuco. Aliás, é muito dinheiro. Demonstrou que o Figueiredo até está sensibilizado, aí chorou lá no Nordeste e tudo. Mas o problema não é só o dinheiro. O problema é resolver o assunto como? Você acha que tem que se criar uma estrutura de uma sociedade tipicamente nordestina, que realmente... Porque os sociólogos estão querendo misturar tudo. Aliás, estou de saco cheio de teoria. Eu quero soluções. Eu não quero saber de reforma partidária, eu quero saber de reformas sociais e econômicas. O Petrônio Portela tem que reformar, inclusive, a estrutura penal do Código Penal e Civil, com os presos comuns. Os presos políticos estão soltos. E os presos comuns? Mataram por fome, quer dizer, o problema continua. Todo mundo tem que ter consciência do problema no Brasil. Você, que é um homem, inclusive um empresário próspero, como é que você vê isso do ponto de vista da sua própria função na sociedade brasileira, como um empresário de comunicações e dos mais importantes? Não, eu acho que deve ser haver uma tomada de consciência nacional, entendeu? E realmente o Nordeste ser encarado como uma parte vital do país, onde há uma força de trabalho, uma força cultural muito grande, você entendeu? E se tratar de integrar essa força e não deslocar essa força e não também penetrar a cultura nordestina, como hoje é um centralismo cultural do Rio e São Paulo, quer dizer, influenciando as culturas. Você vê hoje, Glauber, no interior de Pernambuco, de Alagoas, em choupanas, palhoças, pescadores ainda no tati-bitati da música rock, quer dizer, tentando imitar um negócio que está... A música americana, é todo mundo americanizado. Frank Sinatra no Brasil, um cara que foi contra a liberdade de imprensa, quer dizer, disseram, um jornal botou que o povo brasileiro ia compensar sua frustração, porque Frank Sinatra vinha no Brasil. Antônio Carlos Jobim, pau no Sinatra! Acabou.